Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite a todos. Nós estamos no programa Mundo Espírita, no canal Enigmas do Outro Mundo. Todos os sábados, como você já sabe, nós estamos aqui às 20 horas com um tema, né? Cada domingo, cada sábado, meu Deus, com um tema diferente, para instigar você a buscar os estudos, que pode ser no Obreiros da Vida Eterna, ou no Emílio Malé. Exatamente. Ou qualquer casa espírita mais próxima de você. E olha que interessante, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre por que estudar o Espiritismo. Mas antes, não esqueça daquele recadinho super importante. Você deve aí se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos que gostem desse tema, Espiritismo, desse programa Mundo Espírita. E não esqueça de deixar o seu comentário, de deixar a sua pergunta. E sempre tem um dia do nosso mês que a gente procura responder essas perguntas. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sei que tem amigos queridos que estão agora às 8 horas com a gente, mas também tem outros que estão no domingo pela manhã, como é o caso de Toninha e Palhares. Tem outros que veem e ouvem o nosso programa no outro momento, no outro horário. Não importa, o importante é a gente aprender, seja qual for o horário. E se quiser rever os outros programas que já fizemos, fique à vontade, estão todos salvos na nossa playlist. Vamos à prece? Muito bom, vamos à prece. Então, meus queridos amigos, vamos nos harmonizar, sentindo a presença do Mestre Divino, porque foi ele que disse: eu vim para os doentes, e onde estiver um ou mais reunido em meu nome, lá eu estarei. É na certeza que ele adentra os nossos lares, que ele penetra com seu amor no nosso coração, que vamos iniciar felizes o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Por que você estuda o Espiritismo? Por quê? Eu não sei se você já passou por isso. Acredito que sim. Acho que todo espírita ou estudante do espiritismo acaba passando, né? Nós somos, quando descobrem que somos espíritas, as mais variadas perguntas nos chegam, né? E isso é algo muito corriqueiro. Até mesmo entre as rodas, né? As rodas de amigos. Vira e mexe, os questionamentos chegam, né? As perguntas vão chegando. E o mais engraçado é que as pessoas querem respostas rápidas e respostas que às vezes nós só encontramos depois de 10, 15, 20 anos estudando Espiritismo. Ou talvez a gente nem encontre. E em algumas situações, a gente às vezes encontra, mas não absorve, né? Não absorve. Isso é muito corriqueiro porque é de nós mesmos, né? Às vezes a gente está no estudo, não está para o estudo, né? Então isso, às vezes, muitas situações a gente não absorve o conhecimento necessário para poder diluir no nosso dia a dia. Esses questionamentos são corriqueiros e as pessoas querem sim respostas rápidas. As pessoas que não conhecem ainda o Espiritismo, por exemplo, querem essas respostas ou então acham que nós já somos perfeitos. E ao contrário, nós estamos estudando a doutrina espírita buscando essa perfeição. E como diz na máxima do Espiritismo, como se conhece um verdadeiro espírita? Pela força que ele faz para domar suas más inclinações. E é engraçado quando a gente comete alguma bobagemzinha que a pessoa olha assim, mas você é espírita, como é que você está fazendo isso? Né? Nós somos imperfeitíssimos. A diferença é que a gente está lutando para não ser. E as respostas, eu tenho um exemplo aqui. Eu trabalho com agentes de saúde e essa semana ela sentou na minha frente e disse: me diz aí o que eu fui na minha reencarnação passada. E eu, como é que eu vou saber? Ela disse: porque eu só posso não ter sido boa coisa, não.
Se sua pergunta foi essa, ontem eu também recebi alguns questionamentos, né? A gente estava comentando fora do ar sobre um colega que ontem ele olhou para mim e disse: eu não acredito em reencarnação. Me diz aí quantas vezes você veio? Quantas vezes você retornou? Quantas vezes você esteve aqui? Né? E esse povo aí, como é que sabe quantas vezes foi e voltou? Perguntas difíceis de responder, né? Exatamente. Perguntas difíceis de responder. Porque a maioria das respostas que nós temos, né, elas são até certo ponto subjetivas, né? Há uma necessidade grande de compreensão de uma forma subjetiva. Exemplo, né? Vocês vêm no processo de melhoramento ou melhoria como ser. E como enxergar as imperfeições? Nós costumamos dizer o seguinte: quer enxergar as nossas imperfeições? Observe quem está mais próximo. O que as pessoas reclamam de você, né? O que as pessoas reclamam sempre de você, né? Se você é ciumento demais, se você é chato, se você é isso, se você é aquilo. Se eu falo muito, né? Começa a observar as reclamações que estão lá ao seu redor, que a gente começa a entender melhor como nós nos portamos. E observar também as situações que nós nos envolvemos, nós passamos, né? Que a gente vai conseguir entender onde nós precisamos pontualmente atuar, nos melhorar. Mas para isso alguém receber, existe um grau de subjetividade muito grande que às vezes as pessoas não querem. Não entendem, né? Tem que ter uma certa sensibilidade para entender que é dessa forma. E é por isso que é muito importante o estudo da doutrina espírita, e é por isso que nós estamos falando quais são esses motivos, por que nós estudamos. E uma das coisas mais importantes é porque à luz da doutrina espírita, o que eles nos trazem, o que Kardec nos trouxe, é uma compreensão melhor da vida. Sim. Porque estamos aqui, de onde a gente possivelmente tenha vindo, para onde nós vamos, o porquê do sofrimento. O que sentimos. O que sentimos, esse autoconhecimento, né? Que a gente sempre fala isso. Você quer saber quem você foi? Veja aí quais são as dificuldades que você tem. Eu sou muito ciumento, eu sou muito vaidoso. Então, você já deve saber o que você fez em outra, né? E até ela que não estudou, que não estuda nada, até ela disse: eu não devo ter sido boa coisa pelo que eu estou passando hoje. E aí eu me deleitei. Passei quase meia hora falando só sobre reencarnação. Mas a gente fala, mas de uma forma assim muito superficial, quando somos questionados. Até porque não tem como você mergulhar. Porque são muitas situações que precisam serem colocadas em momentos que você, sabe, é um leque de opções. É como a gente diz, um programa como o nosso, mesmo semanal, 40 minutos, não é o suficiente. Nós precisamos ser inseridos no estudo. Em 10 minutos, pior, na fila, na sala de espera do médico, não dá para você explicar o que é espiritismo. A gente estava trabalhando, mas entra um, sai outro, pede uma coisa, chama... Não tem como, então... Não tem como. Estudar mesmo. Então, as casas espíritas, elas oferecem estudos, né? Estudos diários, né? Que levam a esse conhecimento, a entender melhor a questão da luz, que você comentou, né? O espiritismo é luz e consolo. Exatamente. Né? E consolo. Por que consolo? Você imagina, se a nossa passagem fosse só essa, vocês podem imaginar se a nossa passagem fosse só esse momento, né? A gente costuma dizer, a vida passa tão rápido. Nossa existência passa rápido. Né? Um dia desse eu tenho 15 anos. Não é isso? A nossa existência passa muito rápido. E costumamos dizer isso, e às vezes a gente não consegue enxergar os ganhos. Os ganhos que nós tivemos, né? Então, essas pontuações sobre o consolo, sobre as nossas... Eu lembro do trem da vida, né? Do trem da vida, a cada estação, né? Desembarca e embarca pessoas, a gente acaba se distanciando de alguns, né? Outras vão chegar. Vivemos um momento, né? Intenso com uns que passa pouco tempo, vão embora, mas que deixam marcas recomeço, né? Positivas. A nova, né? Estação é um novo recomeço. Quantos amigos desde a nossa infância, adolescência,
a vida adulta, que já passaram e fizeram Isso. bem, né? Isso. Isso é muito importante. Muito importante. Então, esse trem da vida, ele deixa marcas, deixa histórias, né? Vai moldando, vai criando nosso livro da vida. E o que seria se fosse só uma passagem? Né? E como explicar os que retornam tão rápido? Não tiveram chance. Como evoluir numa só existência. Isso, né? A gente estava comentando também fora do ar sobre uma situação quando a gente se separa de um filho, né? Que é tão doloroso que não tem nem nome. Quando a gente fica perto ou se separa desencarna o marido, fica viúva, fica viúvo, fica órfão de pai e mãe, mas quando a gente perde um filho, ou vamos usar separação física, desencarne do filho, é tão doloroso que nem o nome a gente conseguiu dar ainda. Verdade. Né? Então, então é um consolo entender que existe novas oportunidades, existe uma continuidade da vida. É um consolo? É um consolo também sabermos que o momento que nós estamos passando de dor vai passar. E outra coisa tão importante que a doutrina vem clarear para nós é Deus. Sim. Né? Eu não estou sofrendo porque Deus é vingativo, ou porque Ele é mau, ou porque Ele... Não é? A gente não ouve muito isso, foi Deus que quis. A gente entende na doutrina espírita que é Deus, né? Que Ele é inteligente, que Ele é justiça, que Ele é bondade. Então a doutrina espírita vai explicar o porquê do sofrimento. Não, eu não estou pagando por culpa de pai, de mãe. Sim. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Quando a gente começa a compreender isso, vai melhorando a nossa existência. A gente vai passar pela dificuldade com mais inteligência, com mais serenidade, exatamente. Compreensão. Acontece, isso. Né? E nesses problemas que a gente vem trabalhando, que a gente vem estudando com vocês, estudarmos juntos, né? A gente vem coletando informações que vai nos trazendo a luz e o consolo. Né? Eu lembro nos programas que nós falamos sobre a infância, né? Nossos filhos, né? Nossos herdeiros. E a gente falou sobre os herdeiros. Nós somos herdeiros, sim, geneticamente, são as nossas características, cor, né? Fisionomia, mas nós não somos herdeiros das questões morais, que já vem todas direcionadas. Aí alguém comentou, né, acho que um dos questionamentos, como às vezes as pessoas se parecem tanto, a proximidade por afinidade, não é isso? A doutrina espírita ela vem nos trazer respostas. Como também, existe a atuação do meio? Existe. É claro, nós trabalhamos isso também. Foi um programa incrível, aquele. Falou sobre a infância, é lindo o programa. Não o programa, o tema. O tema. Né? O tema é muito, muito bonito, porque nos respondem todos e a gente consegue conviver, porque quem nunca esteve próximo de uma criança, somos até crianças, né? Eternas crianças, mas temos crianças ao nosso redor e entendemos o que acontece, enxergamos o que acontece naquele dia a dia. A maneira com que eu crio um filho sendo espírita é muito diferente. Porque eu sei que até os 7 anos aquela base, sim, né? Sim. Aquilo que a criança aprende, aquilo que a gente tenta cortar as arestas, aquilo que a gente passa de moralidade, até mesmo de conhecimento para a criança, é muito importante também. Muito importante. Então a gente deu essa volta todinha para dizer a vocês, para a gente nortear os estudos nas casas espíritas, né? A gente vai fazer um direcionamento sobre isso para que as pessoas que ainda aqui não tiveram essa oportunidade, e nós somos muito questionados sobre isso, né? Como começar? Por onde começar? Né? E a gente vem mostrar que, primeiro, todas as casas espíritas, ou quase todas, a gente tem um estudo que se chama ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é a base, né? A base para que a gente comece a entender a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, né? Então, é um passo, talvez o primeiro passo, para a gente começar a conviver melhor, a entender melhor a espiritualidade, a vida. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem, geralmente, esses estudos, esse EJA, ele pode ser dividido.
Geralmente leva 1 ano, 2 anos, depende de como a casa, existe alguns direcionamentos, a questão da organização, da didática, da questão pedagógica, depende de cada casa. Mas o ESD, ele nos traz a base para entender o Espiritismo. O ESD é tão importante, que é do ESD que começamos também que começa também a entrar trabalhador para aquela casa. É através do ESD, do estudo, da interação daquelas pessoas que a gente vai percebendo. Ricardo tem uma aptidão para fazer palestra. O nosso operador aqui tem aptidão para fazer diálogo fraterno. Aquele outro tem... Nós vamos conhecendo os trabalhadores, as pessoas que estão estudando, e a gente vai fazendo com que a pessoa se desenvolva naquele estudo, para então virar trabalhador da casa espírita ou do movimento espírita, que já não da quer... própria vida. Da própria vida. Mas é muito importante, é a porta de entrada, o ESD é muito importante. E assim, nós somos de uma CRE, não é? Que a gente tem a federação, que nós somos filiados, a maioria das casas, e temos as CREs, que cada região tem a sua CRE. E na nossa, nós temos 32 casas. Muitas delas não têm o ESD, mas tem o mediúnico. Então, até nós espíritas precisamos ainda estudar muito para compreender, como diz Allan Kardec, o espiritismo bem compreendido faz um bem enorme. Porque se eu compreender que eu primeiro preciso estudar, conhecer a base sólida, fazer aquele alicerce sólido, firme, para poder, então, adentrar a mediunidade, o estudo da mediunidade. Você tocou no assunto, Cíntia, a gente não tem combinado esse assunto. Mas você tocou num assunto muito sensível. E eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Você acha... Eu já tenho meu direcionamento sobre isso. Mas será que algumas casas começam, colocando a carroça na frente dos bois? Sim. Né? Porque o que eu tenho entendido, compreendido, né, com as pessoas no meio, na base de estudos que eu convivo, que nós convivemos, que primeiro nós temos que nos direcionar às questões teóricas, entender. Vamos lá, falamos do ESD. O ESD, falamos sobre o que é o Espiritismo, mesmo o Evangelho e o Livro dos Médiuns, para depois eu começar a atuar no mediúnico. Isso, porque é através desse estudo que eu vou entender o que acontece com o meu corpo, né? O que acontece no momento da comunicação, o que sentimos, o porquê que eu sinto aquilo, como é que se dá essa comunicação, é através do estudo. E aí a gente ouve alguns espíritas falar, mas mesmo se eu não estudar, eu dou passividade. Dá. Mas o que eu questiono é que às vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois, tipo, a gente começa pelo mediúnico. E se eu sou... Mediúnico prático, que é o mais complicado, né? Você começa a desenvolver uma prática sem ter o conhecimento suficiente para domar, lidar, saber todos os parâmetros daquela prática. Ricardo, tu lembra que antes do programa a gente estava organizando e tu disse que eu não pulasse etapas, que fosse... Já pulei. Aí eu já tô aqui, ó. Qual é a máxima? Uma máxima muito importante. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, se o primeiro mandamento é que a gente deve se amar e depois se instruir, por que a gente não faz? O que eu questiono é que nós chegamos tão... Geralmente quando se chega ao mediúnico ou ao espiritismo, né, os médios ostensivos, eles chegam muito perturbados por desconhecimento do que nos acontece. Por desconhecimento. Um médio sem estudar é um carro desgovernado. Isso, é isso onde eu quero chegar. Então, às vezes, as casas abrem, né, e elas acabam atraindo muitas pessoas devido às suas necessidades do dia a dia, necessidades físicas, necessidades os problemas que enfrentam, né, que não conseguem encontrar soluções e buscam soluções rápidas
né? A toque de caixa, a toque de espírito, ou seja, que o espírito chega e resolva para eles, né? Então as pessoas gostam dessas soluções, né? Geralmente não gostam de ter trabalho, não querem ter trabalho, então buscam, e às vezes algumas casas abrem. Eu particularmente, antes de entrar no espiritismo, eu não sabia que na minha área, você falou 32 casas, né, credenciadas, fora as que não são credenciadas. E é uma região, a nossa região, que não é grande, mas não eu começo, hoje eu estou no movimento, e eu começo a enxergar assim, nós temos bairros com 2, 3 casas espíritas, bairros próximos, ruas Sim. próximas, com 2, 3 casas espíritas, né? Então, não há uma distribuição geográfica interessante, porque acaba esvaziando uma, em detrimento da outra, e o trabalho acaba sendo um pouco diferenciado. O que eu quero dizer com isso? A gente acaba abrindo casas, dando muita vazão ao mediúnico, e a compreensão do que é o mediúnico fica em segundo plano. Será que não é uma contradição, Ricardo? Se nós, eu digo nós espíritas, amamos tanto o mediúnico, sabemos tanto que queremos tanto da passividade, e se nós também sabemos, espírita, instruir-vos. Então, se eu sou uma médium ostensiva, que eu quero ajudar muito, então se eu estudar, eu vou ser a melhor das médiuns. E é claro que tem que se aliar esse estudo à minha moral. Então, eu estou me contradizendo. Se eu quero tanto o mediúnico e eu não estudo, eu estou fazendo de qualquer jeito. Então, o estudo é o caminho. É o caminho, e a gente dá impressão, dá a entender que nós estamos combatendo... E não é isso. Né, a parte mediúnica ou a parte do fenômeno, e não é. A gente combate a prática sem bases. Chega um médium que ainda não estuda Sem e que não bases. sabe o que está acontecendo com ele, ao invés de ser encaminhado para o ESD, ele é caminhado para o mediúnico. Então, Não é? Sem saber se comportar. E se nós sabemos que é através do estudo que há essa transformação moral, se nós sabemos que é através do estudo que eu vou ser um médium melhor, um passista melhor, vou fazer um atendimento fraterno de qualidade, vou dar uma palestra de qualidade. mas é simples, sabe, Cíntia? Não sei se vocês concordam comigo. Quando nós lidamos com mediúnico, lidamos com gente, com pessoas, Com vidas. Com vidas. Então, se aqui encarnados é tão difícil a gente entender o outro, é tão difícil compreender as atitudes do outro, geralmente para isso a gente vai fazer terapia, a gente procura um psicólogo, vai fazer terapia para entender, até para nos entender melhor. Então, o mediúnico é uma oportunidade da gente entender também as formas de atuação do outro, né? E a diferença é que vai atuar muito em cima de mim, vai atuar em cima do médium ostensivo, da minha vida, do meu comportamento, do meu dia a dia, e como eu vou lidar com isso. Então, quando a gente vai falar sobre os estudos da casa, ou das casas espíritas, a gente tem uma preocupação imensa para não fazer com que esses médios, né, essas pessoas e a casa em si não se torne uma situação atabalhoada, né, de qualquer jeito, que traga dificuldades, sofrimentos para essas pessoas. Estejamos numa reunião mediúnica, no estudo mediúnico, mas estejamos no ESD, estejamos na palestra, no dia do livro dos espíritos, né? O que for possível. O que for possível. Escolher 1 ou 2 estudos em casa, online, que hoje tem muitos estudos. Nós não temos... A facilidade hoje é bem maior. Exatamente, do estudo. Então, isso tem que ficar claro. Começa pela base. Quais são os livros da base? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, Gênese, esqueci algum? O Céu e o Inferno. Acho que Obras Póstumas não. Não, a codificação são os 5, né? É só os 5. Aí, e tem esses outros como Obras Evangelho. Póstumas. O que é o Espiritismo? É belíssimo esse livro. O que a gente comenta, a gente traz à tona essa necessidade, porque quando a gente sai do movimento, a gente acaba batendo em várias portas, em várias casas. E a gente, às vezes, se depara com um evangelho rápido,
de qualquer 15 jeito, minutos. 15 minutos de evangelho, né? 1 a 2 horas de mediúnico. E às vezes o mediúnico até explícito, ou seja, para a plateia. Então, as pessoas precisam entender, nós precisamos entender, que o tratamento começa com o evangelho, ou no evangelho. Né? Quantos relatos a gente tem de que estão fazendo tratamento nas pessoas durante a palestra? E né? se alguém duvida, né, que não começa, observe. O evangelho é toda uma mudança de postura. Essa mudança de postura é que nos faz, né, caminhar melhor. Se eu vou caminhar melhor, as situações que estão ao meu redor vão melhorar. As minhas companhias, os meus pensamentos, minhas companhias, meus atos. Então, às vezes, a gente reclama tanto do nosso dia a dia, mas a gente não quer mudar 1 milímetro. A gente não quer mudar nossos pensamentos, nossos atos, né? A gente não quer mudar nada que está ao nosso redor. E a gente tem que entender que a espiritualidade não vai mudar o cenário. Ela não vai chegar aqui e mudar o cenário. Quem vai mudar o cenário somos nós. Então, ela pode até nos direcionar, nos intuir a boa espiritualidade, mas ela não vai pegar e tirar a mesa e colocar a mesa no local. Não vai chegar e bater na sua porta. Não é a parte que cabe a elas. Não é a parte que cabe a elas. Então, esses pontos, a gente precisa, a doutrina espírita, ela vem batendo há muito tempo, e nós, imperfeitos como somos, né, atraídos pelo fenômeno, atraídos pelo que é para alguns sobrenatural, para a gente muito natural, maravilhoso, né? A gente acaba se deixando levar por situações que não contribuem. Nós conhecemos um homem, e Ricardo também conheceu, que ele esteve muito no Obreiros, chamado Lourenço Barros. Como era que Lourenço falava? A doutrina espírita é uma doutrina de livros. Por isso que Temos que estudar. E eu esqueci ainda, Ricardo, do livro Espiritismo na sua expressão mais simples. Também é magnífico esse livro. Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, a literatura, os estudos, é vasto, tem muita gente boa. E eu vou falar num assunto polêmico, mas bem rápido. Muitos espíritas não gostam das obras de André Luiz ou de outra obra. Eu vou falar aqui, Manuel Filomeno de Miranda, extremamente importante para quem está na reunião mediúnica, no Obreiros, toda terça-feira tem o estudo das obras, né, de Manuel Filomeno de Miranda, às 19 horas. Então, é uma literatura tão rica de conhecimento para quem é médium, para quem quer conhecer a doutrina espírita, para quem quer saber mais sobre a vida, sobre o médium, sobre o mundo espiritual. E aí a gente tem alguns espíritas que eu digo apaixonados, que criticam as obras de André Luiz, que criticam as obras de Manuel, que criticam as obras de Emmanuel. Gente, vamos parar de polêmica, senta e estuda. Se André Luiz falou uma coisa que você acha que não é de acordo com Kardec, descarta. Obtém da mensagem do livro o que for de melhor. Porque André Luiz é a vida no mundo espiritual. Manuel Filomeno de Miranda é a mediunidade pura. Ainda tem Leon Denis, o destino da dor, que eu esqueço o nome dos livros. Do ser, do destino e da dor. O Grande Enigma. São obras magníficas. Sem falar na benfeitora Joana de Ângeles, que é o nosso psique, o nosso psicológico. Nós temos uma literatura, nós temos matéria-prima, nós temos equipamento, tudo do bom e do melhor. Vamos por partes? Pra gente conseguir seguir em frente, né? Cheguei no Espiritismo, me deparei com a casa espírita, né? O EGE é o oferecimento mais próximo, né? Para que a gente comece a entender um pouco do Espiritismo. Eu lembro que o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, ele contempla, a obra mais completa, né? Se a gente fizer uma subdivisão do Livro dos Espíritos, a gente tem a primeira parte que fala sobre a questão da Gênese, né? De onde viemos. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela vem falar, ela nos faz viajar, né? Ao passado, ao início. Isso. Perfeito. Obrigado, Cíntia. Ao início. Então, as 1019 questões do Livro dos Espíritos subdivididas. A gente tem uma outra parte,
do livro dos Espíritos que vai nos dizer o que sentimos. Né? O que sentimos. Porque está atrelado ao livro dos médios. Ao livro dos médios. Então a gente vai entender melhor o que nos acontece, né? No nosso dia a dia, nossas intuições, né? Nossas visões, né? Não tão aprofundado como o livro dos médios, mas dá um pontapé inicial para que a gente possa buscar o livro dos médios logo em seguida. Nós vamos também entender por que sofremos, né? Que depois vai se alongar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas vai nos apontar o porquê sofremos, ou seja, nossas dores, nossas provas, nossas necessidades, né? Mas vai se alongar depois com o Evangelho segundo o Espiritismo. E vai terminando o céu e o inferno, ou seja, para onde vamos? A última parte. Magnífico livro, Para Céu e onde Inferno. vamos? Então, que vai também, o braço que vai ser o livro Céu e Inferno. Então, o livro dos médios, ele consegue agregar esses 4 pontos e é muito interessante que ele também é a base do Espiritismo, né? É a base do Espiritismo. Se eu lembro uma colocação de Divaldo, né? Que ele disse quando tinha 14, 15 anos, que ele começou a passar pelos primeiros momentos de relação com a espiritualidade mais afim, ou seja, mediunidade aflorada, né? E chega um espírito para ele e diz, ele pergunta o que fazer para entender o que sente, né? E o espírito diz assim, lê o livro dos Espíritos. E ele, né, jovem naquela época, eu também fiz isso uma vez, foi o que ele fez, ele folheou o livro em 24 horas, aquela coisa, folhear, a menina fez uma situação dessa, não com o livro dos Espíritos, com outro livro, né, folheou, né, e ele, pronto, já fiz. O Espírito olha para ele e disse, leia o livro dos Espíritos, estuda o livro dos Espíritos. Aí ele pensou assim, ele comentando, ele pensou, eu acho que ele percebeu que eu não li, eu só folheei, né? Que eu não estudei. Eu vou fazer isso com mais tranquilidade. Ele deixou eu 2 meses, lendo devagar, com calma. E no final, ele volta e retorna, né, ao espírito e diz, e aí, o que é que eu tenho que ver mais? Ele diz, leia o livro dos Espíritos. Mas eu já li. A cada momento que nós abrimos o livro dos Espíritos, nós nos aprofundamos mais e mais nas questões. E o que acontece? Quando terminamos o livro dos Espíritos, a gente volta para a questão número 1 de novo. E seguidamente. E a cada questão, você consegue mergulhar um pouquinho mais. É incrível. A primeira folheada que nós damos, a gente vê de uma forma superficial. Entendemos, mas de uma forma superficial. E a cada idas e vindas, a gente mergulha mais um pouco e entende melhor a essência, né? A gente mergulha mais nas respostas. E como devem ser os estudos? Os estudos sistematizados, se possível, em grupo. Muito bom em grupos. Em grupo. Por que em grupo? Porque em grupo a gente começa a captar os direcionamentos. E sem falar que a gente, quando expõe, isso é até um conselho, né? Se você for um estudo numa casa espírita, estudo, até para quem tiver o facilitador, ele tem que dar oportunidade das pessoas falarem um pouquinho, né? Para que a gente possa assimilar um pouco. Para que a gente possa assimilar, expor a nossa visão. Que a gente entendeu daquilo. E ser corrigido. Esclarecer alguma coisa. E ser corrigido se necessário for. Não voltar com a dúvida, não voltar com a compreensão errônea daquela situação. Então, que a gente possa socializar o conhecimento. E, geralmente, nesses estudos, a gente tem pessoas que já têm uma bagagem maior ali conosco. O facilitador. O próprio facilitador que vai nos ajudar, né? Então, a questão de a gente atuar nos estudos é muito importante. É muito importante. Esse é o primeiro ponto, né? Atuar. Não chegue e fique calado. Não resolve. A interação, né? Cada um contribuindo sempre. É muito bacana. Interagir sempre. Então, são
pontos que a gente começa a direcionar sobre as questões dos estudos no livro, ou melhor, nas casas espíritas. Não estamos direcionando o que a casa espírita deve fazer, não é isso. É o que nós precisamos procurar para entender melhor a doutrina espírita, não é isso? É isso. É isso, então tocamos um assunto delicado que é o mediúnico, mas por necessidade. Necessidade da casa? Não, necessidade nossa. Necessidade nossa. Nós acabamos nos deparando com muitos e muitos médios que não conseguem se estabilizar como pessoa, que vive batendo de porta em porta sem entender o que lhe acontece, sem entender quem está com ele, sem entender o fenômeno que ele até mesmo produz, o que está sentindo. Então existe uma necessidade imensa disso, né? As casas, às vezes, quando as casas começam errada, de uma forma errônea, procurando só mesmo o fenômeno chega a um ponto que não satisfaz mais ali. Então eu saio e vou procurar em outra casa, né? Então eu fico peregrinando atrás do fenômeno, né? Então quando a gente se depara com o estudo, a gente entende que essa questão do estudo, entende que as bases espíritas estão em cima dos livros, né? Doutrina de livros. De livros, né? É por isso que a gente às vezes não ainda, culturalmente nós não estamos tão acostumados, né? Eu até sou meio, a minha queridíssima diz que eu sou meio bruto em algumas situações. Eu digo assim, é mais fácil bater palma e cantar do que estudar. É muito mais fácil, mas é tão gratificante quando a gente se apodera e a gente consegue abraçar o conhecimento. É muito gratificante. É muito sadio pra gente. O que mais, Cíntia? Eu acho que é isso, né? O desenvolvimento espiritual, a superação, o autoconhecimento também são coisas que a gente ganha, ou o porquê que também a gente estuda. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, mais a gente vai deixando de se revoltar, por exemplo, mais a gente vai se conhecendo. Isso é extremamente importante também. O autoconhecimento, a prática da caridade, que a gente está sempre batendo nessa mesma tecla. E eu gosto de lembrar da questão 826 do Livro dos Espíritos. Olha isso, Eu sou péssimo de números. Eu também sou. Quer dizer, eu gosto de números, mas não de lembrar eu não das lembro, questões. Mas se eu não me engano é 826, que qual a caridade como entendia Jesus, que aí todo mundo fala da caridade material, mas ele diz que é benevolência para com todos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, primeiro essa caridade, porque primeiro é amai-vos, né? E quando a gente é benevolente, quando a gente consegue perdoar o outro, é uma maneira de amar o nosso próximo, né? E aí vem depois a caridade material, né? Também, que é importante, mas essa de entender o outro, e não é ser conivente com os erros do outro, compreender e deixar ele ser quem ele é, esse de perdoar as ofensas que a gente tenha recebido, que é muito difícil, mas é um exercício que a gente precisa pensar. E cada vez que você estuda, você compreende que você precisa perdoar alguém, né? Se você tem alguém para perdoar. E é uma caridade isso. E é você que se livra daquela dor, daquele peso. Então, estudar a doutrina espírita é essencial para aprender a viver melhor. É essencial para se fortalecer e vencer os desafios, que é diariamente. A gente tem até estado com uma roda de conversa com os idosos e eu disse isso a um deles, que é muito fácil desistir, não é? O desafio é viver todos os dias, é vencer os nossos desafios, é vencer as nossas imperfeições, é vencer a nós mesmos. E tudo isso a doutrina espírita nos traz de uma forma leve, de uma forma em que a gente compreende que o melhor caminho é ali, ainda que doa. Essa porta estreita, esse caminhar devagar, mas sempre, esse tentar perdoar o outro, porque isso vai me fazer bem para o outro também. Porque essa é uma forma de eu amar aquele que me ofendeu, né? Não desejando o mal a ele. E tudo isso está aqui, claramente, nas obras da codificação, nas obras dos amigos que a gente falou aqui, cada um com o seu
né, com o seu direcionamento, como André, vida espiritual, Joana, psicologia profunda, enfim. O estudo da doutrina espírita torna a gente e a vida da gente mais leve. Verdade. E nós estamos chegando ao final. É. E lembrando que a Obreiros da Vida Eterna, né, amanhã está encerrando a Semana Espírita do Obreiros da Vida Eterna. São quantos anos? 31 anos de Semanas Espíritas, de comemorações. E amanhã domingo, nós estamos encerrando, né, os 31 anos de comemorações da casa. E Às 17 horas, você não pode perder. Chame os amigos, convide a família, porque vai ser um momento muito lindo de reflexão, acolhimento, amizade e também de guloseimas. Amanhã nós temos Geilson com a nossa palestra, nossa Tânia Soares e o Alisson. Amanhã música boa. música boa, né? Então, todas as casas, quando nós tivemos há 15 dias atrás em Ceará Mirim, prestigiando Ceará Mirim, nós tivemos é Aura Celeste, né? Aura Celeste. Nós tivemos prestigiando também a Semana Espírita. Linda, foi um domingo, um final de domingo perfeito. A gente só até agradecer. A gente cantou, a gente fez reflexão e a gente comeu também. Né? E muita gente chorou. Meu Deus. Eu perguntei a Tânia porque o pessoal chora tanto porque a voz de Tânia encanta. Linda, né? Então, minha gente, não esqueçam. 17 horas nesse domingo. Amanhã. Venham, exatamente, comemorar com a gente, finalizar esse momento de muita luz. Cada jornada espírita é luz demais. É um momento único, é um momento de acolher mesmo, de interagir, de nos conectar com a divindade e com os amigos. Então, por gentileza, venha participar. Se você nunca participou, você não vai perder essa oportunidade. E aí, muito obrigada, viu? Curta, comente, se inscreva, compartilhe. E eu vou passar para Ricardo, porque ele adora esse momento de fazer a prece final. Então, até o próximo sábado. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado a vocês pela paciência e continue conosco. Então vamos nos harmonizar um pouquinho mais. Nos aproximar mais um pouquinho da espiritualidade amiga, daqueles seres que estão sempre a nos proteger, a nos intuir, nos direcionar, que possamos andar de mãos dadas com o bem, que possamos entender e buscar esse conhecimento diário para que nossa evolução seja mais tranquila, seja mais consciente, consoladora, branda, que nos traga paz, o caminho da luz que Jesus nos apontou. Que assim seja. Que assim seja. Senhor, ensina-nos a orar sem medo, a dar sem olhar a quem no desespero, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar.
ensinas a perdoar e na alegria sempre agradecer. Nos guie na jornada sem cessar, progredir sem perder a simplicidade. Semear o bem em qualquer lugar, com fé e verdade.